comunidade Be Well, tudo bem com você? Mais um privilégio ter você aqui hoje, nessa sexta-feira, para mais um podcast. E eu estou muito feliz com o nosso convidado de hoje, que é o Diego Boca. É um outro amigo meu pessoal também, pastor. O Diego Boca, ele é pastor há 12 anos já. Ele é casado e bem casado, como ele falou, com a Ellen, nossa amiga lindíssima. E tem 2 filhos. E o Diego estava ministrando aqui no estado de Maryland. E ele aceitou um chamado para o Texas. Está laçando no calor. E mais uma vez um privilégio ter você aqui, meu amigo. O Diego, que também tem uma longa história, um testemunho maravilhoso para dar. Talvez hoje não é o dia, porque nós vamos falar sobre perdão. Mas Deus teve que perdoar ele também, porque ele andou em caminhos longes. Ele em algum momento da vida se considerou um ateu. Então, assim, para você ver o poder de Deus mesmo, entendeu? De trazer as pessoas e falou, você, meu filho, você não só vai voltar, como você vai pregar do meu amor o resto da tua vida. Então, de novo, meu amigo, um prazer ter você aqui, que Deus possa estar usando você nessa noite, trazendo uma mensagem pra gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por ter você aqui. Um prazer muito grande estar aqui, Jana. Uma alegria muito grande, satisfação poder estar aqui. A gente esperamos aqui que a gente possa, né, abençoar as pessoas que vão estar escutando de alguma maneira, porque Deus realmente tem sido maravilhoso. Então, obrigado a você por essa oportunidade. É verdade, que bom. Graças a Deus que nós, né, podemos estar aqui com esse projeto e disposição realmente de estar sempre, né, falando da palavra de Deus enfim, preocupado com o próximo. Amém. Mas, meu amigo, então, o nosso assunto que a gente anunciou hoje, né, a gente falou sobre que nós vamos estar falando sobre o perdão. E eu fiquei realmente tocada quando você sugeriu esse assunto, porque eu falei assim, caramba, a gente tem falado de fé, né? Há 2 semanas a gente tem falado sobre fé, e eu acho que eles podem estar completamente conectados, mas eu amei quando você trouxe esse assunto, porque eu acho que o perdão, às vezes, ele realmente pode ser visto de uma maneira errônea, talvez não, é mal entendido, talvez, né? Então, eu acho que você está bem preparado aí para dar uma ajuda para a gente entender um pouquinho melhor o que é o perdão, como lidar com o perdão, quais são as variações que as pessoas veem como perdão e, na realidade, não é assim que funciona, né? Então, talvez a minha primeira pergunta para você hoje seria assim, para de repente você dar uma definida nisso para a gente, dar uma introdução aí sobre perdão e é isso aí. Então tá, não, beleza então. Jana, que nem eu falei, mais uma vez uma honra muito grande, a gente espera realmente que possa abençoar algumas pessoas. Primeiro eu Amém. quero dizer assim, por que nós vamos falar sobre perdão, que a Uhum, gente conversou faz tempo da gente participar, né? uhum, E eu vi os pastores trazendo contribuição sobre a fé, mas desde que eu cheguei no Texas, em Houston, na minha igreja aqui, eu comecei, Deus foi me levando no meu coração que eu precisava falar sobre o perdão na minha igreja. E isso era muito importante. Eu comecei a notar e então comecei agora a estudar mais aprofundadamente. Então, assim, obviamente que eu jamais vou dizer assim, nossa, eu sou uma autoridade no assunto, fiz um doutorado em PhD em perdão. Não, não fiz. Mas realmente tenho aprendido algumas coisas que eu acho que elas seriam muito beneficiais às pessoas. uhum, Ah, antes de eu definir, né, o que seria o perdão, é melhor a gente ver o que o perdão não é. Porque geralmente aqui no uhum, inglês fala muito, né, forgive and forget, né, assim, perdoa e esqueça. E tem essa mentalidade no Brasil, né, você perdoou, então você esqueceu, bola para frente. bola para Perdão não é frente. esquecer. Perdão não é esquecer, tá? Mas a Bíblia não fala que Deus se esquece dos nossos pecados? Assim, sim, mas é uma figura de linguagem. A Bíblia também fala que Deus nos protege como uma galinha com asas protege os seus pintinhos, né? É uma linguagem. Deus não se esquece de nada. Perdão também não é desculpa. Eu te desculpo é totalmente diferente de eu te perdoo. Uhum, Completamente diferente. A desculpa de perdoar. Também, outra muito grande, perdão, ele não quer necessariamente significar reconciliação. O uhum. perdão é Olha uma que coisa, coisa. a reconciliação é outra. É claro que o objetivo do perdão maior é levar à reconciliação, mas nós vivemos num mundo quebrado, num mundo destruído, que a reconciliação às vezes é impossível. Um exemplo, a reconciliação, ela só existe. ah, o que a reconciliação realmente é? Ela é a restauração do relacionamento onde estava antes dessa ofensa. Hum, É isso, assim, voltar no mal como se nunca tivesse acontecido acontecido. no sentido. Como é que você vai lidar com um caso de abuso?
sexual? Hum. Como é que você vai lidar com o caso de abuso de criança? Você Ah, vai, não, vamos confiar nessa pessoa agora cegamente como confiava antes? Não, não é. Você pode perdoar, mas não necessariamente você vai se reconciliar da maneira que o relacionamento era antes. E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. A outra coisa, o perdão, isso mais para o outro lado. Muitas pessoas acham que o perdão, elas veem o perdão como fraqueza e elas veem o perdão como quando você, aqui no inglês fala enabling, é como se você estivesse capacitando a pessoa para continuar fazendo a fazendo. mesma ofensa. Continuar. A Uhum. mulher que apanha do marido, por exemplo, Hum. eu perdoei ele, mas então quer dizer então que ele está agora com assim, carteira verde, ou como é que é? Sinal verde, né? Para chegar lá e continuar batendo. Não, não tem nada a ver disso. Não tem nada a ver com isso. O perdão, ele é importantíssimo. Na oração do Pai Nosso, quando Deus fala, perdoe nossas ofensas como nós temos perdoado a quem nos ofendido, é a única parte do Pai Nosso que é repetida depois, explicada. É a única que tem uma explicação. Ele fala, porque se você não perdoar aqueles que têm ofendido, o Hum. vosso Pai no céu também não vos perdoará. E é por isso que muita gente vive em medo. Ah, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. E isso atrapalha a vida da espiritual de uma pessoa. A pessoa passa a vida Espiritual, toda verdade. Uhum. achando que não perdoei, não perdoei, eu vou pro inferno agora, porque se não perdoar. Não. Então, isso é um assunto muito importante hoje, Yeah. entendeu? E, por último, assim, já não diria assim, nessa questão de introdução um pouquinho, é que é uma questão cultural hoje também. Hoje você vê dois extremos. Você vê um extremo que fala assim, que nem eu falei, você tem que perdoar, esquecer, bola para frente, né? Esquece o passado, vamos lá. E você tem um outro extremo também que fala que perdão, como eu falei, é fraqueza. Você vê quando teve a morte do George Floyd em 2020 aqui, no país aqui, né? Os Estados Unidos é um país com muito ódio de racismo, até o movimento, acho que no Brasil também foi forte, o Me Too Movement, né? O hashtag Me Uhum, me Too, too. né? Uhum. Que existe essa coisa linda de você defender a mulher e trazer para frente o nome dos Dos abusadores abusadores. e Uhum. defender, o que isso é muito importante, mas ao mesmo tempo esse movimento foi tão para o outro lado que elas acham que a mulher não precisa perdoar e que ela não, o perdão seria fraqueza e que ela deve Uhum. continuar com a raiva dela e com o O ódio ódio. dela para ela Yeah. se defender. Olha que interessante E isso. De isso verdade. acaba, né? Isso é muito forte. Você vê todas as coisas, comentários no Twitter, quando alguém quer perdoar alguém com um caso como esse, o grupo de pessoas que fala assim, você não tem que perdoar, isso é uma fraqueza, os negros não podem perdoar os brancos, as mulheres abusadas não podem perdoar os seus abusadores, porque eles vão, tô perdoado, né? Você é cristão. Se você não perdoar, você vai pro inferno. Então me perdoa e deu. Não, não é. Então o perdão, na verdade, o perdão bíblico, ele é muito mais profundo do que a gente imagina, Uhum. mas ele é muito mais poderoso que a gente se dá conta. Entendeu? Então, Yeah. essa é uma introdução rápida aí. Nossa, perfeito. Você falou tanta coisa assim. Eu tenho 1 milhão de perguntas, né? Que a gente pode trazer disso aí. Sim. Que ângulo que a gente vai pegar disso aí? Mas eu acho que o mais interessante no momento agora, você tocou num ponto tão uau, close to home, né? Que a gente diz assim, tão perto para todo mundo, porque a gente está vivendo num momento onde as pessoas estão odiando muito umas às outras, né? Uau. Antigamente, assim, você tinha o seu ponto de vista, vamos supor, seu ponto, like, qual que é o seu, né? Que tipo, que lado na política é o seu, sobre coisas da vida e isso, blá blá blá. Era meio que para você, né? Ninguém assim discutia muito, né? Que tem até aquele termo que diz sobre política e futebol, a gente não discute e tal, que a gente fala Uhum, uhum, bastante no Brasil. Hoje em dia parece que é só o que todo mundo quer fazer. uhum. É, indo por essa questão, né? Onde a gente diz que você mencionou que uma das poucas coisas onde Deus explicou o porquê, né? Perdoe ao seu próximo, entendeu? Para que você também seja perdoado. No mundo de hoje, like, nesse ódio extremo, né? Que Deus também falou assim, que o amor de muitos se esfriaria. E o amor se Sim. esfria por isso, por causa que o ódio tá intenso. E é uma coisa que quase tão impossível, porque você tem que se controlar, porque você vê determinadas coisas acontecendo e você fala, meu pai eterno, como que eu vou? Like, eu nem quero falar mais com essa pessoa. Olha o que ela tá postando na rede social e tal. Sim. Então,
você, 15 minutos de rede social, você já perdeu ali um tanto de amigos. Você fala, eu já nem quero mais falar com essa pessoa. Exatamente. Então, assim, como meu amigo ajuda a gente a trazer, assim, como que a gente vai fazer a vontade de Deus nesse momento? Como que a gente vai respirar fundo e vai tentar, entendeu? Like, perdoar esse próximo, mesmo que ele não esteja seguindo o mesmo caminho que você. Então, O mesmo ponto de vista, o mesmo tudo. claro, Meu pai. claro. Bem, então, existem vários pontos para ver por esse lado que você está falando, né? A primeira coisa, acho que é muito importante nós entendermos é que existe uma outra escola de pensamento no momento contemporâneo que vivemos, que ele fala assim, ó, perdão só deve ter dado concedido quando a pessoa pede perdão. Se a pessoa não se arrependeu, não pediu perdão, você não tem obrigação de perdoar nenhuma. Biblicamente falando, isso não é verdade. Não é. Uhum. Dentro do judaísmo, sim, se a pessoa não se arrepender, você não tem obrigação de perdoá-la. Por isso que quando Pedro vem para Jesus e fala assim, Senhor, perdoar 7 vezes, né? Porque no judaísmo é 3 vezes. Se a pessoa pedir 3 vezes, você tem que perdoar, não importa o que for. Você tem que perdoar. Mas passou de 3 vezes, aí, entendeu? Já a coisa já começa. O judaísmo não tem. Apesar de existir o perdão no judaísmo, o cristianismo é a única religião no mundo que ensina o perdão não para o seu benefício próprio. Como muita Uhum. gente pensa, vou perdoar porque vou me sentir melhor. Isso é verdade, afeta seu coração, afeta a pressão alta, afeta tudo. Você pode ter câncer porque você não perdoa, né? Claro que existe o benefício próprio, mas o perdão da Bíblia jamais vem dizer assim, não, perdoe porque... Você não fala na Bíblia, você deve perdoar porque vai ser melhor para você. Não. No momento nenhum fala isso. Você tem um benefício, sim, mas qual é a base do perdão? Tem aquela parábola, você vê lá em Mateus 18, né? Tu acha que ela, se não me engano, também tem ela em Lucas, mas Mateus, por exemplo, eu não vou ler toda, mas é a parábola do servo incompassivo, né? O servo que não perdoava. Quando a gente lê essa parábola em Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 35, a gente tira ela fora de contexto, mas ela não começa ali. No versículo 21, Pedro chega para Jesus. Então aproximou-se e lhes perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus fala assim, não, nessa, assim, isso aí é 490 vezes. Óbvio que é ridículo você quer fazer o cálculo. Jesus está dizendo que você tem que perdoar sempre. Aí ele começa a contar a parábola. E só para parte aqui, né? Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começou a fazer, e trouxeram-lhe os servos, um dele devia 10.000 talentos. Sabe o que é 10.000 talentos? É equivalente a Dinheiro 10, de hoje. né, 10.000 anos de Uau. dívida. 10.000 anos de dívida. Um talento era o salário de um ano. 10.000 talentos, o cara devia 10.000 anos. Então, se você no Brasil aí está fazendo 100 mil reais por ano, faz o cálculo. É 10.000 vezes isso. Estava devendo 100 milhões. Não nem sei o número aqui, né? Assim, não tendo como pagar o seu senhor, mandou-lhe que sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Claro que a dívida não pode ser paga, isso é óbvio, mas assim, Senhor, me perdoe, por favor, me perdoe, eu não vou fazer mais isso, não. Ele se desespera ali, coisa e tal, mas assim, beleza, eu vou ter compaixão de você, eu vou te perdoar. Esse cara, ele sai dali, agora um outro colega dele, fala assim, ele vê ele, você tá me devendo, ele tá devendo quanto? Tá me devendo, acho que é 100 denários, que assim, é como se for um denário R$ 1.000. um denário era um dia de trabalho, então ele devia 100 dias de trabalho, não devia nem um ano. O outro devia 10.000 anos, tá? Ele não perdoa, né? Ele não perdoa, ele fala assim, não, quem é você? E ele joga ele na prisão, até que a dívida seja paga, né? Aí que acontece, o interessante, versículo 29, olha que interessante, porque
ele não tem compaixão no outro servo. Versículo 21 fala assim: então os seus companheiros, quem estava olhando, quem estava vendo, fala assim: cara, você foi perdoado por 10 mil anos de salário, você não pode perdoar o cara por 100 dias. Fala assim: os companheiros contaram para o rei trouxe ele e jogou na prisão e tipo assim, acabou. Aí Jesus termina. Olha a conversa com o rei, né? Então o seu senhor, chamando-lhe, ele disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolarizado, o seu senhor entregou aos verdugos, né? Foi para a prisão até que ele pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Então, alguns pontos dessa parábola, né? Ponto primeiro. Era impossível ele pagar a dívida. Impossível. Nem que impossível. ele vivesse. Sim, imagina assim, 10 mil anos de salário, e se você fosse colocar em questão de dólares, né, vamos dizer aí 400, 500 bilhões de dólares. Esse é maior que o PIB de alguns países. Ele está falando, Jesus está assim, ele já está jogando um negócio assim, ele está super exagerando. E a dívida do outro não era assim pequena, mas comparado à dívida com o mestre, era muito grande. Então, o que Jesus está nos ensinando com essa parábola? A primeira coisa é a seguinte: a dívida que eu tenho com Deus é tão alta, ela é tão incrível, que não tem como eu pagar. Não adianta eu ir na igreja, não adianta eu que você ler a Bíblia todo dia, alimentar os pobres, sorrir para todo mundo, entendeu? Que não adianta, porque a nossa justiça, como a Bíblia fala, é como os trapos de imundícia. Não fala nossos pecados. Nosso pecado é óbvio. Ela fala nossa justiça. Quer dizer que as nossas melhores ações, nossos melhores dias, é como trapos de imundícia, de sujeira. Entendeu? Então, assim, a dívida que nós temos com Deus é tão grande e Deus nos perdoou. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Então, se nós não entendermos isso, é impossível sequer perdoar qualquer pessoa. Porque o perdão que nós recebemos de Deus primeiro, ele é a base, ele é a fundação para todo e qualquer perdão. Então, a pessoa me machucou, ou matou um filho meu, coisas sérias, coisas terríveis, né? Você nunca consegue, não tem como ter essa restauração, não nessa terra. Você tem que olhar para o nosso pecado com Deus. Então, sim, falei demais aqui, né, Jana? Mas assim, o ponto mais importante é esse. Para você entender a base do perdão é que nós somos perdoados primeiro. Entendeu? Deus perdoa primeiro. Aí você foi perdoado, o que você vai fazer com isso agora? Entendeu? Quando você começa a entender o pessoal odiando na internet, com ódio, xingando um ao outro, brigando com coisa, tá falando assim, cara, Deus teve misericórdia de mim, eu vou perdoar. Porque aí tem outro ponto. A nossa sociedade hoje, isso é muito forte. Assim, ó, pede desculpa. A pessoa em público falou uma coisa errada, coisa e tal, pede desculpa. Se você não pede desculpa, no inglês se fala we demand an apology. We demand an apology. Né? Você exige uma apologia, né? Um pedido de desculpas. Na Bíblia, você nunca deve entrar numa conversa, num relacionamento, exigindo pedido de desculpas. O perdão que nós devemos dar às pessoas, ele deve ser irrelevante se ela se arrependeu ou não. E isso é um... Ok. Repete isso de novo, essa última parte que você falou, do irrelevante. O perdão que nós damos, ele não tem nada a ver se a pessoa se arrependeu ou não. Nada a ver. Olha que forte. Perdão e arrependimento, eles andam juntos. Eles óbvio que eles andam juntos. Mas aí é uma coisa que a Miroslav Volf, né, ele tem um livro, Free of Charge, eu não sei como é que seria em português, de graça. Tem outro também que fala sobre Forgiveness and Embrace, né, perdão e abraço, né, abraçar as pessoas.
ele fala uma coisa muito poderosa sobre arrependimento. E foi assim, um momento assim, explodiu minha cabeça. Porque ele fala assim, ó, que o arrependimento, ele não é um requisito para o perdão. Ele é uma consequência necessária do perdão. Fala assim, o que você está falando, cara? Ele basicamente, o argumento dele fala o seguinte, ele fala assim, ó, o Romanos 5:20, 5:8 fala que ainda que quando nós somos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo, o Deus, ele dá o perdão. O perdão é dado. Eu posso aceitar esse perdão. Como é que eu aceito esse perdão? É o arrependimento. Quando eu aceito o perdão, e agora esse perdão é tão grande, ele é tão incrível, que ele me constrange, e agora eu me arrependo, eu mudo de ação. Na parábola você vê isso. O servo foi perdoado primeiro. Ele merecia ser perdoado? Não. Você não merece ser perdoado. Ninguém merece. Gente, I'm sorry. Ninguém merece. Perdão, no inglês é melhor ainda porque você fala assim, forgive, né? É para dar. Para dar. Se você fala assim, não, você tem que merecer o perdão, você tem que fazer por justo, tem que trabalhar, tem que penar agora para você ser perdoado. Você não está entendendo. O perdão é que nem o perdão você não merece. Ninguém vai assim, não. É igual a graça de Deus, né? Você dá e tem que ser. Exatamente, mas também é o perdão. O perdão ele é dado. E até o Miroslav Volf ele faz, no outro livro dele, ele fala assim, dá um exemplo, né? Eu quero dar um presente bem caro para minha irmã. Eu trabalho, gasto um dinheirão. Eu mando para ela no correio e chega na casa dela, paguei o shipping, né, o transporte, coisa e tal. Chegou na casa dela, mas ela não quer usar o presente porque ela acha que eu vou cobrar dela depois, eu vou jogar na cara dela. Ela não usa o presente. Ele fala assim, por um lado, eu dei o presente. Por outro, ela não tá com o presente. Então, o presente, ele tá preso nesse limbo entre receber e não receber, mas o presente foi dado, o preço foi pago. Jesus pagou o preço. Ele nos dá o perdão. Agora, para nós acertarmos o perdão, aí vem o que é o perdão, né? A gente tem que reconhecer nossos erros. Não pode justificar, não pode negar, não pode culpar. Não, eu fui errado, eu pequei, foi exatamente por isso, e eu entendo a minha maldade, eu entendo o que eu fiz. Aí você aceita esse perdão e ele te constrange ao arrependimento. Ele transforma a sua vida. Eu me esqueci o nome do cara que escreveu Les Miserables, Os Miseráveis, né? Quando o Jean Valjean, acho que é o nome dele, ele foge da prisão. E agora ele tá movido pela vingança, ele quer se vingar. E ele foi uma situação totalmente constrangedora que ele foi preso, não foi culpa dele, foi injustiçado, foi maltratado, ele quer se vingar do cara que jogou na prisão. E agora ele tá se escondendo numa igreja e estão atrás dele. E um padre recebe ele, abraça ele, não, fica tranquilo, pode dormir aqui à noite. Ele se acorda durante a noite. Ele rouba todos os materiais que eles tinham lá, o silverware, né? Da cozinha lá de ouro, de prata, coloca num saco e ele sai à noite fugindo. A polícia pega ele. E ele falou assim, não. Aí traz ele no meio da noite, acorda o padre. Fala assim, padre, esse vagabundo safado aqui tá roubando coisa e tal. Ele falou que o senhor deu isso para ele. E agora o padre falou assim pra ele, é claro que eu dei para ele. Por que vocês o pararam? Porque, claro, ele era meu hóspede. Ele saiu até muito cedo, mas é claro que eu dei para ele. Na história, aquilo não quebra ele ainda, porque ele ainda é movido pela vingança. Mas aquilo logo no começo dessa história do Les Miserables, que ela prepara o estágio inteiro para mostrar que ele estava vivendo movido pela vingança, pelo ódio. E ele recebeu um perdão em que ele ia voltar para a prisão, onde ele jamais sairia, o povo provavelmente seria morto. Então, quando nós entendemos que a gente recebeu esse perdão maravilhoso de Deus, nos transforma completamente. Eu aceito esse perdão, aí eu posso começar a ser transformado. Anyways, é profundo, mas é muito profundo. Exato, por aí. porque você traz, por exemplo, você falando agora e você começa a entender o leque, trazer para sua vida pessoal e tal. Por isso que eu digo, essas entrevistas e tudo que a gente tem feito são todas, assim, de uma certa forma, uma sessãozinha de terapia, né? Porque faz todo mundo pensar, né, em todas essas coisas. Mas é que realmente o perdão, ele tá... Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, tem que perdoar alguém, né? Tá passando por uma fase. E tem gente que vive a vida
inteira no ódio, nessa sensação, igual essa história que você acabou de contar, como exemplo, assim, entendeu? Vivendo assim, bravo, nervoso, irritado e com ansiedade, essa coisa toda, e você, por que será? Porque você vai ver, existe lá toda aquela história, né? Onde tem que você talvez perdoar muita coisa, às vezes até o auto-perdão, né? Sim, A com gente comentou um certeza. pouquinho antes da gente começar a gravar hoje, sobre o auto-perdão, né? Se a gente pudesse falar um pouquinho disso agora. Porque além da gente ter que perdoar as outras pessoas, o que talvez é mais fácil do que o auto-perdão. Porque a gente é muito cruel com a gente mesmo, né? A gente pode ver, às vezes, com o nosso diálogo interno, né? Às vezes, eu não sei se, enfim, é a mesma coisa para todo mundo. Mas, né, quando você vai fazer um projeto, uma coisa, igual eu comentei, começando esse podcast, tipo assim, mas pra que tem tanto podcast? Pra que você vai fazer podcast? Ninguém vai ver, entendeu? Sei lá, eu o quê? Vai Uhum. tocar a vida de ninguém, tá? Aquele diálogo interno terrível. Então, assim, a mesma coisa é o do perdão, porque o auto-perdão, às vezes, ele é quase que impossível, né? Se você não trabalhar e entender esses pontos e o porquê. Então, você acha que você pode tocar um pouquinho nesse assunto com a gente? Vamos lá. Sim. Tim Keller, um pastor, morreu alguns dias atrás, ele escreveu um livro sobre perdão. Ele ajuda a diferenciar as dinâmicas do perdão. Eu diferencio um pouquinho ali pela questão do auto-perdão, mas é basicamente isso. Perdão vem de cima para baixo, que é o perdão que a gente sabe de Deus. O perdão interno, que é o perdão próprio. E o perdão que vem de dentro para fora, que é o perdão que nós damos a outras pessoas. Então essas três dinâmicas é as dinâmicas do perdão. Que vem de Deus, perdão próprio e perdão das outras pessoas. O perdão próprio, ele está baseado no meu entendimento de que Deus pagou o preço pelo meu perdão. Ele me perdoou. Na nossa sociedade, nós temos eu sou a autoridade maior, eu tenho a maior autoridade, eu decido o que é o melhor, eu tenho a minha verdade, você tem a minha verdade. E tem um problema muito grande com isso. Porque se você tem a sua verdade, se você é a sua autoridade maior, se você se diz para si mesmo que o que você fez é imperdoável, quem é que vai te provar o contrário? Uhum. Tá entendendo? Então é isso quando a gente acha que o nosso eu é muito importante. Mas por um lado, isso é uma forma de egoísmo, de achar que a gente é o centro do universo. Agora, quando nós removemos esse paradoxo, esse pensamento, e nós colocamos assim, não, Deus é a maior autoridade moral. Deus tem a maior autoridade. Se Deus fala que você está perdoada, os seus pecados estão perdoados. Entendeu? Eles estão perdoados. Então, a primeira coisa que você tem que acreditar, chega um momento na sua vida que você tem que decidir se você vai acreditar nos seus sentimentos ou na palavra de Deus. Porque ele fala que você está perdoado. E mesmo que você, mas eu não me sinto perdoado, e francamente, não é querer ser rude, não ter coração, não. Gente, ou você confia nos seus sentimentos, que eles mudam da noite pro dia, literalmente, ou às vezes a cada hora, ou você confia na palavra imutável do Deus eterno. E se ele falou que está perdoado, você está perdoado. E ponto final. Em Marcos capítulo 2, você tem aquela história do paralítico, né? A casa lotada, não tinha lugar para entrar, os 4 amigos, bota o cara nas costas, sobe lá em cima, faz aquele buraco no teto, desce o cara lá, para tudo, todo mundo olhando pro cara. Jesus olha para ele, qual é a primeira coisa que Jesus fala para ele? Meu filho, teus pecados estão perdoados. Coisa estranha. Tipo assim, ó, valeu, mas eu não tô aqui pro perdão meus pecados, né? Eu tô. Querendo a perninha aqui, podemos fazer funcionar? Exatamente, né? Assim, imagina aquele totalmente fora de contexto. E se mas a parábola, a história nos fala que Jesus sabia o que estava no coração dos fariseus, no coração dele. Aquele homem, a Bíblia não fala que ele nasceu paraplégico. Não fala. Quando Jesus cura alguém que nasceu com uma doença, ela fala. Aquele não nasceu daquela maneira. Aquele homem virou. Isso aconteceu com ele. E naquela cultura, naquela época, qual era o pensamento? Se você quebrou as pernas, se você Porque tá você mal, merece, né? porque você merece, pecou. E ele estava na cidade, provavelmente, onde tinha crescido. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo provavelmente conhecia a história. Sabia do seu pecado. Então, quando Jesus olha para ele, fala, meu filho,
seus pecados estão perdoados. Imagina a culpa que esse cara sentia na vida dele. Todo dia ele se lembrava. Ele não podia mais caminhar. Não podia mais ir no banheiro, ter dignidade, precisar de ajuda até para se limpar. O tempo todo. Tinha quem sabe os 4 amigos que faziam rotação ajudando ele. Não sei. Mas quando Jesus fala assim... Olha que coisa. Aí os fariseus assim, mas quem é esse homem para perdoar pecado? Exato. Eles falam assim, vocês estão pensando a isso? Então, o que você acha que é mais fácil falar? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Levanta-te, né? Pegue a sua cama e ande. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Aí Jesus fala para ele com o poder, a mesma maneira que ele falou no começo, haja luz e haja a separação, o mesmo poder criador, ele fala, levanta, pega a tua cama e vai para casa. É exatamente o que ele faz. Ele foi curado e ele não tinha como não obedecer. Porque Jesus falou da mesma que ele falou, haja luz, houve luz. Ele deu um comando da palavra dele. E ele se levantou e foi embora. Mas naquele dia, aquele homem, ele não teve só as pernas dele restauradas. Ele teve a integridade dele restaurada. Perante aquela comunidade toda. Aquele homem, porque Jesus podia facilmente ter, desceu o cara, falou assim, amigão, pode levantar. Ele não precisava disso. Eles podiam estar na esquina, Jesus sabia que estava lá. Falou assim, nem precisa trazer não, levanta aí. O que foi, Jesus? Não, eu estou falando com quem na rua lá. Ele podia ter feito isso. Então, Jesus sabia que estava lá. Ele permitiu que esse cara desse, todo mundo visse, para que ele fosse, e aquele homem, porque Jesus podia ter curado ele, falou assim, bem, eu curo as suas pernas agora aqui, mas você acha que você vai estar bem? Todo mundo nessa casa também, todo mundo nessa casa aqui que está lotando essa casa, todos eles podem caminhar, mas todos estão reclamando. Todo mundo tem problema. Eu curo as tuas pernas hoje, daqui a 2 semanas você vai estar reclamando de alguma outra coisa. Você ainda vai se sentir culpado. Você ainda vai viver pensando que Deus pode te punir de novo, porque os seus pecados nunca foram perdoados. Mas hoje eu te digo, levanta-te e anda. E os teus pecados estão perdoados. Então, a base do perdão, novamente, Janaína, é nós acreditarmos não nos nossos sentimentos, mas que assim diz o Senhor. E da mesma maneira que ele falou que Jesus viria, morrer na cruz do Calvário, que seria ressuscitado, da mesma maneira que a gente acredita que Jesus vai voltar novamente, ele fala que os nossos pecados, se confessados, eles serão perdoados. Nós temos que acreditar. Esse é o começo do processo do perdão próprio. É um processo. É um processo, com certeza. E nossa, definitivamente. Eu tenho uma experiência própria sobre isso. E realmente é um processo. Que às vezes pode demorar um tempinho. E era exatamente isso que eu ia queria perguntar. Que eu queria fazer para você é o seguinte. Existe uma diferença que talvez as pessoas veem como sendo talvez a mesma coisa, né? Fazer amendments, reconciliação e perdão. São coisas diferentes, né? E como que a gente pode... talvez dando aqui um exemplo que deve ter acontecido com praticamente todo mundo no Brasil, aqui, enfim, que se envolveu um pouquinho com a nossa política lá do Brasil, né? Então, assim, existiu muitas brigas, né, que talvez precisam aí do tal do perdão, e, nossa, amizades quebradas, eu ouvi dizer assim, às vezes até casamento, entendeu, por ponto de vista e tal. Como que você consegue reconciliar, ou seja, você pode perdoar, qual que é a diferença? Basicamente a minha pergunta é essa, a diferença entre o perdão e a reconciliação, em que ponto que eles se encontram e onde eles se separam? Sim, tá. Pergunta excelente. Paulo fala, me esqueci agora o verso, ele fala assim, se possível que você puder fazer, dentro de tudo que você puder fazer, vive em paz com todo mundo. Você pode perdoar alguém, mas se a pessoa não se arrepender e não mudar os seus caminhos, não tem como você ter reconciliação com ela. Entendeu? Isso é por definição. Então, a reconciliação acontece quando a pessoa que sofreu a ofensa perdoa, e acontece quando a pessoa que causou a ofensa se arrepende e de certa forma assim, eu não vou mais fazer isso. Na grande maioria dos casos, isso é muito simples, entendeu? Assim, óbvio, entendeu? Para que aconteça a reconciliação.
né? A reconciliação ela existe entre ela é o encontro, ela é o casamento entre o perdão e o arrependimento. Essa é a reconciliação. Só que existem casos na vida que isso seria quase que impossível. Assim, a sua filha, o seu filho é abusado por alguém, fisicamente, sexualmente, você pode ter certeza, eu, por Jesus somente, perdoaria essa pessoa. Eu explico um pouquinho o que seria o perdão. Perdoa essa pessoa. Mas você pode ter certeza que essa pessoa nunca mais vai ficar perto dos meus filhos. Nunca mais. Porque it's not, não é cristão. Você não está demonstrando o amor divino quando você dá poder para um abusador continuar abusando. Ele não se arrependeu, ela não se arrependeu, ela vai continuar fazendo. Entendeu? Então, nesse caso, a reconciliação é impossível. Reconciliação é um casamento entre o perdão e o arrependimento. Entendeu? Ela vem junto ali, é isso aí. Então, agora, casos entre política, você está falando. Tem gente que nunca vai querer mudar os pensamentos. Se você é da direita ou da esquerda, tem gente que não vai mudar nem com essa braba. Aí é melhor você perdoar e nem pensar em se reconciliar, porque a pessoa teria que mudar a ideia dela. Entendeu? Para que o relacionamento voltasse a ser aquilo que era antes. É uma restauração do que foi quebrado. Talvez se você perdoa, sem sequer a pessoa se arrepender ou perdoa. Então, o que é o perdão? Perdão, basicamente, a primeira coisa é a seguinte, perdoar. Primeiro você tem que dar nome e ofensa. Ser específico. A pessoa, o que a pessoa falou? Ela só colocou um ponto diferente seu na internet, de vista, e você se ofendeu? Você não fez nada de errado. Assim, ela colocou a visão dela. Então, assim, você tem... we have to name the offense. A gente fala no inglês, né? Você tem que ser específico. Qual foi a ofensa que foi feita? Os judeus são muito bons nisso. Porque o judeu fala assim, as vítimas do Holocausto, os parentes das vítimas do Holocausto não podem perdoar aqueles que as mataram. Mataram seus parentes, porque eles mataram os parentes. Os parentes, eles podem pensar em perdoar se eles se arrependerem, né? Porque eles mataram um parente deles, porque eles cresceram sem um pai, sem uma mãe, sem um avô. Entendeu? Eles sabem compartimentalizar claramente o que é. Então, a primeira coisa, perdão, você tem que ser claramente o que foi causado. Então, quando alguém ofende você, um casamento, o cara foi pego com mandando mensagenzinha para a menininha ali, coisa tal, a mulher pegou ele agora. Ou o marido pegou a mulher com mensagem com um cara com dinheiro, whatever. Nesse momento já houve a traição. Se não teve a traição sexual, teve a traição de confiança, teve a traição emocional, teve todo esse envolvimento. Ali já aconteceu. Então, assim, qual é a ofensa? Olha, você fez isso, você me traiu emocionalmente. Você traiu a minha confiança de você ficar flirting, né, com outra pessoa. Esse é o começo do perdão. O perdão, ele não fica fazendo gracinha, ele não esconde, ele não passa a mão alisando o pecado, ele é claro. Essa foi a ofensa e isso me magoou muito, porque eu te amo, porque nós nos casamos. A situação. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto do perdão é o seguinte, mas porque você fez isso, eu não vou fazer isso com você. O perdão é você tirar o seu direito de você se vingar na mesma proporção. Existe uma lei no Antigo Testamento, que era o tax talionis, né? O olho por olho e dente por dente. E Jesus falou isso. E essa era uma lei, mas a gente entende essa lei errada. Essa lei ela não era para... se você der um tapa, eu vou dar um tapa em você. Essa lei, na verdade, era para evitar retaliação. Você me dá um tapa, então eu vou queimar a sua casa, vou matar a sua família. Ela evitava a retaliação. Se você tomar um tapa, você pode dar um tapa. Se você perder um braço, você pode cortar um braço do outro. Entendeu? Ou por isso que fala olho por olho e dente por dente. Era para evitar a retaliação. Jesus, ele tirou completamente, não é isso. Não existe isso. Quando você perdoa, você está tirando o seu direito pela lei judaica de você se vingar na mesma proporção. Então, porque você me traiu, eu não vou te trair. Porque você fica jogando coisa na minha cara que aconteceu há muitos anos atrás,
eu não vou fazer isso com você, porque eu te perdoei, mesmo que você não esteja se arrependendo. Então, o perdão é, você especifica claramente qual é a ofensa. Segundo, você impede de você usar o seu direito de rebater, de se Uhum. vingar. Ah, você foi. Eu só falei isso porque você falou assim pra mim. Eu só fiz isso porque você fez isso primeiro. Entendeu? E fica essa. A gente, na Bíblia é claro, né? Olho por olho, dente por dente. Quantos olhos você tem? E muita gente se Entendeu? valida por detrás disso, né? Nossa, a gente ouve muito isso. Não, mas já tá lá na Bíblia mesmo, olho por olho, dente por dente. Ou então, uma outra Uhum. coisa que as pessoas gostam muito de dizer, fala assim, não, esse negócio de perdão é com Deus. Aqui, eu não, entendeu? É muito difícil pra mim. Tem coisas que a gente realmente pensa assim, fala, Senhor, como que não é perdoa isso aqui agora? Isso aqui é imperdoável. Não, sim, sim, mas que E nem eu pode ter falei. coisas assim, não? Que só Não, não, fala, não, só mas pela misericórdia do Senhor. sim, mas é que o que é o perdão? Você é chamado a perdoar e amar o seu próximo, não a gostar do seu próximo. Hum. Tá? Vamos ver um caso extremo, né? Alguém pega e entra A e moça que mata. fez o tiroteio lá em Nashville. Tá, por exemplo, tá? O que significa o perdão? Primeiro, você não vai querer matá-la. Você não vai querer desejar o mal dela, que ela seja destruída. Você pode sentir isso, mas você não vai ficar alimentando esses sentimentos do seu coração. E se você um dia tivesse segurando uma arma de frente a ela e você poder dar um tiro e ninguém saber e você ver assim, não, eu não vou puxar o gatilho. Eu não vou Uhum. puxar o gatilho. Mesmo que ninguém jamais descubra. Esse é o perdão. Você não precisa gostar da pessoa. Você não precisa, não, vem na minha casa, vamos aqui comer, vamos fazer um churrasco Como um agora aqui, barbecue. entendeu? Não, Uhum. não, não, não é. Às vezes a gente acha que o perdão é você querer abraçar a pessoa completamente. E não é. Claro que a reconciliação, o objetivo principal seria isso. Mas nesse Uhum. mundo de pecado, nós temos que ser realistas que isso não vai, não tem como acontecer. Existem ofensas muito Uhum. graves. Como é que Sim. você acha que Hitler ia matar Hum. 1 milhão de crianças num gas chamber, né, de gás lá, e depois, não, vamos chamar os avós para vir fazer um churrasco, celebrar aqui, me perdoarem? Hum. Isso não é humanamente falando, claro que isso é impossível, mas também Não. não faz sentido. Agora, existe uma coisa muito importante que a gente esqueceu de falar, é que para que você não existe uma dicotomia, ou você perdoa ou você usa a justiça. De maneira nenhuma. Na verdade, você só pode usar a justiça de maneira exata se você perdoar. Porque se você não perdoa, se você não tira o seu direito de você retaliar, não retaliar, mas de pagar com a mesma moeda, no mesmo nível, se você não tirar esse seu direito, o que você vai fazer é a vingança. Você não vai trazer justiça. O cara por exemplo, um acidente, ele matou um filho seu, a sua vontade, na verdade, qual é? Vamos falar a verdade. Qual é a sua Matar ele? verdade? Matar ele? Né? Muitas pessoas vão dizer o quê? Matar os filhos dele. Acabar com a vida dele. Destruí-lo completamente. Isso já é retaliação. Então, se nós não perdoarmos, nós tirarmos de dentro o nosso direito de vingança, de querer pagar na moeda, você não vai estar seguindo a justiça, perseguindo a justiça, você está perseguindo vingança. E aí você pode se tornar o bully que você está querendo vencer. Entendeu? É quando nós nos tornamos os demônios que a gente está tentando exorcizar. Hum. E isso acontece muito. Muito, muito, muito. Em guerras, em situações terríveis no qual a gente é abusado primeiro, mas assim que nós somos dadas a oportunidade, nós nos tornamos tão piores quanto, ou se não, piores ainda, né? Do que nossos abusadores. Ah. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito. E eles foram dados a oportunidade de serem senhores, e eles foram terríveis senhores. Né? Então, por isso que o perdão é importante. Porque ele vai nos cegar e nós não conseguimos nem sequer enxergar a justiça para perdoar alguém. Então tá, perdão é nomear a ofensa, é você desistir do seu jeito de vingança, e o terceiro é você liberar a pessoa. Você não vai Uhum. usar isso contra ela. Isso não quer dizer
que precisa ser levado na justiça, se foi um abuso sexual, se foi roubo de dinheiro, estelionatário, se a pessoa te deu fraude entendeu? Você ainda pode perseguir a justiça, sim, mas você não está querendo vingança. Você está querendo, em certa parte, restituição. Restituição, justiça. Exatamente. Existem casos, só Jesus pode dar restituição. Mas é que você diz assim, olha, o que você fez comigo, eu não vou fazer com você. Mesmo que eu tenha vontade. Então, a pessoa fala assim, mas eu não consigo perdoar. Você não precisa se sentir perdoador. O perdão ele é dado antes de ser sentido. Você primeiro age com as suas ações. Eu não vou falar mal desse miserável. Entendeu? Eu não vou perseguir esse cafajeste. Eu não vou lá furar os pneus do carro dele. Eu não vou lá agora fazer um fiasco com essa perua que ele tá, que o pessoal fala. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você perdoou. E você vai deixar Deus, que ele sim pode julgar o certo e errado, e todos os corações julgar qual da maneira que deve ser julgada. Você acha que o perdão é um processo de decisão, não é? De você tá totalmente ligado com decisão, né? Por exemplo, não, a partir de hoje eu decido. Porque, enfim, se você, né, tá carregando aquele peso, vamos supor, aquela mala, vamos pensar que cada mágoa, cada coisa que aconteceu com você é uma malinha, uma caixa que você carrega com você. Então você decide deixar aquilo para trás. E... Oi, Gabriel. É um processo, então, mesmo de decisão, né? E eu acho que nem todo mundo talvez entende, porque talvez você fique esperando, em algum momento eu vou sentir no coração. Talvez você vai sentir no coração, mas você tem que se permitir e estar aberto e decidir que aquilo é importante para você. Não é verdade? Não, com certeza. Perdão é uma decisão. Ele é um processo de decisão. O Tim Keller fala isso nesse livro dele, Perdão. Perdoe, eu acho que não sei como é que é em português. Ele fala assim, o perdão, ele é praticado antes de ser sentido. Ele vai dizer, você vai praticar o perdão antes de você sentir. E no fundo também o amor é assim. Né? Quando você é casado, vocês estão casados há quantos anos você, Rodrigo? Já deu 15 16. anos? 16 anos, né? Ela não vai fazer 13 anos agora. Você sabe que não é todo dia que você tá assim, meu amorzinho, vem cá que eu te amo, vamos jantar junto, vamos ficar de mão dada. Não é assim. Mas você decidiu amar. É uma decisão, não é um sentimento. E o nosso problema cultural hoje é que nós vivemos baseado em sentimentos. E sentimento é tão rápido quanto a chuva, quanto a estação do ano. De manhã tá quente, à noite tá frio e muita gente trata o amor assim. Não é assim. Decisão é uma decisão, é um caminho que você vai decidir tomar. E você vai praticá-lo antes de sentir. Mas mesmo quando... É tão incrível isso. Sabe, você ainda tem raiva da pessoa que te traiu. Da traição, do abuso, de tudo isso. Continue orando a Deus. Continua, fale sobre isso com alguém que você confia, pessoa que pode, né, um confidente, fale para essa pessoa, fale, porque falando você começa a processar esses sentimentos. Exato. Ao ponto que você vai deixar eles, release, né, vai liberá-los de você, né? Mas tome a decisão no seu coração que você não vai se vingar e que você não vai ficar falando mal dessa pessoa para outras pessoas, querendo destruir o caráter, a vida dessa pessoa. Você não, a sua vida vai focar na sua vida com outras pessoas, na sua família, coisa e tal, e você vai tocar a bola, né? Vai seguir o jogo sem querer acabar com a vida daquela pessoa. Você tem que entregar aquela pessoa para Deus. Deixar Deus, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não mudar os caminhos dela, coisa e tal, você não deixa ela te abusar mais. Não, aqui acabou. Você me bateu. Com limite, né? Limite, não, acabou. Nosso casamento, a verdade é, você me abusou, me traiu, coisa e tal, o nosso casamento acabou. Mas eu não vou ficar perseguindo a sua vida, querendo acabar com a sua vida daqui para frente. Você vai ver a sua vida, eu te entrego para Deus. Mas eu te perdoei, eu não vou me vingar de você. Aí, com certeza, você está no caminho do perdão, que é um processo. E você ora a Deus para pedir que Deus
de sentimento eventualmente, mas para muita Uhum. gente, dependendo da ofensa, ele vai ficar lá, né? Então, exatamente, eu ia fazer esse comentário que talvez as pessoas, nós, enfim, né? A gente pensa que quando a gente vai perdoar, tipo, vai desaparecer, perdoou. De fato, às vezes, like, release essa energia, essa coisa que no cérebro realmente ficam ali aquelas conexões e os neurônios ali conectados, cheio de, às vezes, neurotransmissores e hormônios, enfim, tudo ruim. E quando você release aquilo, enfim, cria aquele pathway diferente. Enfim, tem muita coisa ali maravilhosa que acontece na cabeça. Por isso que é bom fazer Uhum. terapia, reprocessar e tal. Mas as pessoas pensam que isso vai acontecer, você vai ficar maravilhoso. Só que as cicatrizes, elas ficam, não é verdade? Ou seja, você sempre vai lembrar daquele fala, puxa vida, seria melhor se não tivesse acontecido. Puxa, queria que não tivesse acontecido. Mas já não com aquele ódio do tipo, nossa, aconteceu, também vou fazer isso, aquilo outro. Mas você vai lembrar com uma certa tristeza, né? Com um taste de salzinho, vinagre. Sim, não, sim, e claro, isso é muito possível acontecer, óbvio, mas Uhum. você começou a tomar a decisão de O você perdoar. processo. E Uhum. eu falo assim, né? Claro, pô, eu sou homem, né? O meu papel é defender a minha família, minha esposa, meus filhos. É óbvio que se alguém fizesse mal para eles, eu ia querer acabar com essa pessoa. A minha Uhum. natureza, ainda mais eu, né? O meu sangue alemão, judeu, espanhol, né? Eu ia querer acabar com essa pessoa e Exterminar. querer exterminar, mas o perdão não chama, não. Eu não posso usar isso. Porque nem eu falei, Uhum. olho por olho, dente por dente, quantos olhos você tem? Um olho por olho, Uhum. dente por dente, deixa todo mundo cego e sem É. dente, Uhum. né? Tem a... Como é que é o nome? Tem no Brasil aí tem esqueci o nome daquela novela, é um filme, mas é uma novela, Abril... É com Rodrigo Santoro, que é essa rixa entre famílias, que Uhum. uma família mata o mais velho, aí um vai matando o filho do outro, assim, Oh, meu duas pai. famílias. Começa Uhum. a matar, fica uma rixa de família de gerações. E agora cai na geração de um dos filhos que ele não quer matar o outro, o filho do outro, porque ele se apaixona por essa menina. E ele começa a apaixonar por ela, até que um dia o vizinho vem e mata o irmão mais novo dele. E Uhum. agora o Rodrigo Santoro, ele tem que fazer a vingança. Ele tem que continuar o ciclo de sangue. E a história toda, essa novela, ele se apaixona por essa mulher que quer fugir e coisa e tal. Não vou contar como é que a história acaba, porque é uma coisa que É vale a bom pena para você assistir. assistir. É uma história, era a história do sertão, né? É Uhum. a história do nosso país também. Uhum. Né, na cultura de vingança, Cultural. não, porque eu Uhum. sou homem, minha família, eu vou defender, eu vou lá vingar. Mas esse tipo de atitude acaba deixando todo mundo morto. Tudo se Uhum. queima, tudo se destrói. E o É. único caminho de você ter relacionamentos saudáveis e vida e restauração é através do perdão. E quando Uhum. você sente no seu coração, cara, eu não consigo perdoar aquela desgramada, aquele desgramado, o que fez aquele negócio, não consigo, né, de maneira alguma. Lembre-se que o seu pecado levou Jesus para a cruz. É o meu pecado. Não é o pecado da Uhum. Janaína, de quem que for. É o meu pecado que colocou Jesus na cruz. Voltando para Marcos 2, né, quando Jesus falou para aquele homem assim, ó, ele fala assim, ó, levanta-te, pick up, né, pegue a sua cama, né, e vá para casa. Uhum. As palavras no grego ali, levanta-te e pegue, são as mesmas palavras usadas, levanta-te, a mesma palavra grega usada para a ressurreição de Jesus, quando ele se levantou da tumba, e pegue a mesma palavra usada para pegue a sua cruz e a Uhum. carregue. Em outros pontos, Jesus teve o poder de falar levanta-te, pegue a sua cama e ande, porque um dia ele ia levantar a cruz e pegar a cruz e carregar por nós. Por isso que ele tem autoridade de perdoar. Então, quando eu tenho dificuldade de perdoar alguém pelos erros que eles fizeram, eu só tenho que olhar para os meus erros, a dívida que ele me perdoou. Aí quando a gente olha assim, cara, É. se me perdoou 10 milhões de anos, né? 10 mil anos, né? Eu não posso perdoar os outros aqui que me perdem, entendeu? É.
Eu Que a acho que gente é não o. seja igual o moço da parábola que foi cobrar, né, de um amigo. Senão a gente vai pra cadeia para sempre. E o perdão de Deus ele é dado, né? Primeiro, como eu falei assim, é isso que eu falei, isso é uma coisa muito difícil de entender, mas o perdão é dado antes do arrependimento. O Uau. arrependimento é a aceitação do perdão. Então, Uhum, porque tem pessoas que a gente tem que perdoar, elas não se arrependeram. uhum. Elas nem sabem o que elas fizeram. Algumas pessoas Verdade, algumas pessoas verdade. já morreram. Como é que você vai perdoar Verdade, alguém já? menino. Como é que você vai dizer, não, Uhum. ela precisa se arrepender? Não, já foi, não tem. A pessoa morreu, não tem arrependimento nenhum. Como é que você vai perdoar aquela Uhum. pessoa? É. O perdão ele é dado antes do arrependimento. E só uma coisa que eu queria falar, Jana, Uhum, claro. sobre o arrependimento, coisa que eu até estou preparando para falar amanhã com a minha igreja. Existem, né, inimigos do arrependimento, que é a negação, a justificação, a culpa, a vitimização, né, a Hum. autoflagelação. Você, nós precisamos nos arrepender. Não pense que eu estou falando que você não vai se arrepender, que você vai estar salvo. Não. Arrependimento é importantíssimo. Arrependimento é a aceitação da graça de Cristo, nos constrange e nós transformamos o nosso pensamento, a nossa vida. Não quero que ninguém pense aqui e fale assim, então tu está dizendo, pastor Diego aí nos Estados Unidos está falando que se não precisa se arrepender vai ser salvo? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o arrependimento real é a aceitação disso, tá? Uhum. Mas enquanto a gente fica negando, tem gente que fala assim, eu não sou mão de vaca pão duro, eu sou controlador com as finanças, né? Eu cuido do dinheiro direitinho. Ou, eu não sou rude, eu não sou mal educado, eu falo a verdade, eu sou sincero, né? Tem carinha que fala assim, eu não tô vendo pornografia, eu tô admirando a criação de Deus, Hum. né? Ah, o que é isso? Isso é negação do pecado. Se a pessoa estiver negando o pecado, ela não pode se arrepender. Você está negando. Também tem a justificação. Sei lá, eu vou falar aqui, eu fui jogar no cassino porque o meu amigo ganhou ontem e eu tô endividado e Eu tô agora querendo eu ganhar também. tô querendo ganhar também, entendeu? Ou a minha mulher tá doente, tá com câncer, Hum. ou ela tá cansada demais, ela não faz amor comigo faz um tempo já, eu não quero trair ela com as meninas do escritório, então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar pornografia porque eu não quero trair minha esposa. Você está justificando o seu pecado. Você não está vendo pornografia que você não quer trair ela. Você já está traindo ela. Você está vendo que você gosta. Uhum. Entendeu? Olha que Ah, coisa, é verdade. e a culpa eu só fiz isso porque você fez isso primeiro. Eu só te traí porque você me traiu primeiro. Eu só gritei com você porque você gritou primeiro. Entendeu? Isso é o quê? Isso é Nossa, não é culpa. Adão e Eva horrível? Oh fizeram my isso. gosh, isso é horrível. Mas a gente faz o tempo todo. O que a gente está fazendo? A gente está mudando a culpa, né? Aí também tem a Uhum. vitimização. Como é que é? Victimization, né? Vítima. Ih! Vitimização, Uhum. vitimização. There we Ih, go. pegou, deu. A pessoa fala assim, pobrezinho de mim, todo mundo me trata mal, essa vida é Uhum. injusta, olha, coitadinho de mim, eu sou inocente e dá tudo errado na minha vida. Cara, se você é homem, vira homem, entendeu? Assim, assume Uhum. suas responsabilidades. Para de Exato. culpar todo mundo e as suas circunstâncias pelas suas ações. Tem gente que eu lido aqui com Uhum. mais de 60, 65 anos de idade e ainda não teve jeito na vida. E vive culpando, culpa filho, culpa filha, culpa Brasil, culpa Bolsonaro, vai culpar o Lula, culpa todo mundo, cara. Culpa tudo. Tem uma, Mas uma você piadinha, esquece de se né? olhar no espelho. Tem a piadinha, né, do carinha que foi trabalhar, né? Começou na companhia lá e toda hora no dia do almoço ele abria, né, a lanchinha dele lá, com a lancheirinha dele, a coisinha lá de lanche dele Lancheira, lá, e assim, lancheira. lancheira. Sanduíche de presunto, eu odeio sanduíche de presunto. Aí dia seguinte, cara, a semana toda assim, ele era a primeira semana dele, na sexta-feira, ele abre, odeio sanduíche de presunto de novo, reclamando, aí os cara, pede pra tua mulher fazer outro sanduíche, faz de tuna, faz de... Não, deixa minha mulher fora disso, eu preparo meu sanduíche. Entendeu? Assim, eu preparo, né? Muitos de nós estamos comendo o sanduíche de Aquilo que a presunto gente que a gente prepara. prepara. Entendeu? Então,
assim, para de ficar. Enquanto você achar que você é vítima do mundo de Deus, todo mundo, você não vai se arrepender dos seus pecados, você não vai assumir. Aí, claro, tem o último, né, que seria a autopunição. Ah, eu não mereço isso. Quando você chega ao momento da autopunição, de querer se machucar, de querer se cortar, ou querer. Acha que você não merece nada, quando você não consegue mais negar, você não consegue mais culpar ninguém, nem justificar, nem desculpar, nem ser vítima. Agora você faz o quê? Realmente, é muito mal. Deixa eu me punir. Eu não mereço isso. Aí você começa a beber, você começa a usar droga, você começa a afundar em vício, você começa a não aceitar mais relacionamentos saudáveis na sua vida porque você acha que você é lixo e você só deve receber lixo para você. Você acha que você não merece nada. Olha que coisa. E é importante você entender que você não merece nada. Mas é importante você entender também que Deus nos dá tudo. Ele nos dá graça. E as pessoas que ficam se punindo, elas ficam presas no primeiro. Eu não mereço nada, não mereço nada. Mas elas esquecem que Deus nos ama demais. Então, se você ficar preso entre negação, justificação, né, a culpa, a vitimização ou a autopunição, são pelo menos os 5 inimigos do arrependimento. Você não se arrepende. Arrependimento eu sei que eu errei. É esse o meu pecado. Eu não vou justificar. Eu não vou culpar ninguém. Essa é a minha culpa. Essa é a minha parte. O meu marido, minha esposa, meus filhos não tem nada a ver com a minha parte, com o que eu fiz com o meu erro. E agora, Senhor, me ajuda a mudar. Então, ele é nu e cru. Ele é assim, é brutal. Mas é quando você realmente reconhece quem você é, o seu pecado, e aí Deus pode trabalhar. Amém. No processo de perdoar a si mesmo, né? E no processo de perdoar outras pessoas também. Perfeito, perfeito. E exatamente, para você que está assistindo agora, é muito importante você entender o que tudo isso que a gente está falando, o quanto isso pesa na sua saúde física, né? Que isso envolve todas as áreas, né? A saúde emocional, e a saúde física, porque assim, as nossas células, elas estão de todo o tempo sinalizando todas as reações químicas e metabólicas no nosso corpo, e dependendo das suas decisões, o que parece que é muito interessante, dá poder, entendeu? Para desencadear várias coisas no corpo. E quando esse mesmo processo acontece várias e várias e várias vezes, às vezes a célula, entendeu? Ela muda. Então a gente está falando aqui de doenças autoimunes, a gente está falando de câncer, toda essa mágoa, essa coisa. Então, gente, olha só, tudo isso que foi dito aqui é o seu autoconhecimento, né? A gente tem que buscar, olhar para dentro e fazer essa decisão, né? Como a gente conversou aqui. E quem sabe hoje a gente vai orar para que você decida perdoar, e se for pedido perdão para você, para que você possa perdoar, também libere todas essas, entendeu? Emoções negativas, essas energias, essas coisas todas. Eu falo energia, às vezes as pessoas me ficam, né, brava comigo, enfim. Mas, gente, Deus, ele criou a física e a química. Não existe. Física é energia, meu povo. Essa energia que eu tô falando, não é nada, enfim. Nada Diferente de cristal, disso. Nada de cristal, entendeu? A energia física mesmo, do processo químico dentro do corpo, que eu tenho certeza que Deus permite que isso aconteça, então libera, gente, nós vamos orar. Mas antes que a gente faça isso, eu quero mais uma vez, assim, agradecer muito por esse bate-papo, foi maravilhoso. Agradecer, Diego, e todas as pessoas, assim, o Diego, ele é muito, diferente do Walter da semana passada, ele é muito presente na rede social, gente, então... Diego, deixa pra gente como que todo mundo pode te encontrar. Ele tem mensagens diárias maravilhosas. Eu diria para você, nesse minuto, quando você terminar de assistir esse vídeo, vá no Instagram dele, já começa a seguir o link dele. Ele tem mensagens diárias que às vezes a gente pensa, uma frasezinha, uma coisa, pode dar o tom do seu dia, entendeu? E por que não começar com uma mensagem, entendeu? De Deus, de perdão, de amor e de tudo que esse pastor traz pra gente. Então, Diego, como que a gente te acha? Então, pro pessoal que, né, que fala português, né, essa minha página que eu uso bastante, ela é em inglês. Então dá pra, assim, tem, né, tem essa parte, né. Mais uma para aprender inglês agora, gente. Então, vamos traduzir esse negócio. Exatamente. Não é mais que eu sou brasileiro, né, sotaque, então dá pra entender melhor, né. Mas Diego, né, o underline, né, Boker,
no Instagram. Aí a gente vai deixar na página para vocês também embaixo como encontrar o Diego, como ele mesmo falou, sorry, eu esqueci que é tudo em inglês. Mas, gente, não perde a preciosidade. Tem muitos brasileiros, muita gente que está aqui no nosso canal que fala as duas línguas, então você pode ir tanto um como para o outro. Mas se não, vamos lá traduzir, já começar a aproveitar e aprender o inglês também. Mas, meu amigo, muito obrigada. Que isso, né? E assim, geralmente os vídeos que eu coloco, eles têm a legendinha, né? Que eu sei que tem gente que precisa às vezes. Então, ajuda. Mas mais eu uma quero ferramenta. Janine, né? Quero agradecer a seu convite aí, foi uma benção muito grande. Eu espero sinceramente ter abençoado alguém com esse bate-papo aí. Em nome de Jesus. Amém, amém. E se você puder, posso pedir para que você possa orar para a gente, orar para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que eles possam se sentir tocado, né, no coração de tomar essa decisão na vida, de perdoar e ser perdoado. Amém, amém. Deus eterno, nós vemos a Ti mais uma vez te agradecendo pela Tua graça. Pai, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. O perdão simples e sem explicação, sem justificação. Pecado não se explica, não se justifica, ele se paga. E Cristo pagou por mim, como aquele hino maravilhoso nos ensina. Obrigado pelo perdão. E nos ajude, Pai, a perdoar também, como Tu nos perdoastes. Às vezes nós vamos sentir ainda. Às vezes ainda vai doer. Às vezes ainda vai nos incomodar. Mas nos ajude a perdoar. A não desejar a vingança. Não alimentar o ódio. Não desejar a destruição da vida alheia. Nos ajude a perdoar. E confiar que o mesmo Deus que nos perdoou é o mesmo Deus que fará justiça na hora certa e no momento certo. Abençoe todas as pessoas que estão ouvindo. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigada. E por mais vezes, né, que a gente possa talvez, não sei, voltar a tocar nesse assunto. Se você está assistindo, tem alguma pergunta, alguma coisa que você talvez quisesse saber sobre esse assunto que a gente está falando, deixa sua pergunta aqui embaixo, que com certeza o Diego vai estar aqui com a gente mais vezes, não é verdade? Com certeza. Vou deixar aqui o seu com certeza. Com certeza, mas assim, que Deus continue abençoando você por essa iniciativa. Amém. De tomar tempo. A gente sabe que leva tempo, muito tempo fazer isso, comprometimento, né? E que Deus possa continuar abençoando o seu ministério aí, com o Rodrigo, Amém. Com a família aí, porque eu sei que não é fácil. Fazer tempo para isso aqui é difícil para nós, imagina você que está fazendo toda sexta-feira, né? Então, a gente tem que querer muito, eu falo, Senhor, vamos, não, mas, né, vamos seguir, e, enfim, é um propósito que, uma vontade que Deus colocou no meu coração, eu falo, Senhor, esse projeto é teu, você vai guiando, então, e a gente vai vendo onde que vai levar, mas eu tenho feito com muito carinho, né, assim, e tomara que realmente... É uma bênção. Amém, amém. Boa parte até agora é uma bênção realmente. Então, obrigado. E obrigado por fazer parte, sim, mas está sendo bom porque pessoas assim como você têm aceitado e trazido né, o seu wisdom, sabedoria pra gente. I wish. Não. Mas, não, acredite. Mas então tá bom, meu amigo. Muito obrigado. E pessoal, muito obrigado por ter assistido a gente até agora, tá bom? E até a próxima sexta-feira, então. Um beijo para vocês e be well. Tchau, tchau.